Muito boa noite a todos que nos assistem nesse momento. Eu sou o professor Alex Neri e vou fazer a moderação deste webinar. É com muita satisfação que a gente inicia mais um webinar da série de webinars conhecida agora como Gestão Empresarial, Práticas e Resultados, promovida pelo Programa de Capacitação das Empresas em Desenvolvimento da Fundação Instituto de Administração, conhecido como Procede-FIA. O Procede-FIA é um núcleo de excelência na gestão empresarial, reconhecido sobretudo pela atuação nos campos da educação executiva, da consultoria e da pesquisa. Essa série de webinars ela foi desenvolvida com o intuito de abordar assuntos práticos da gestão de empresas, das instituições, sempre em sintonia com os desafios corporativos. Em nome do Procede-FIA, eu quero agradecer imensamente o importante apoio das instituições que têm contribuído conosco para a realização dessa série de webinars. Também muito obrigado à ABAD, Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores de Produtos Industrializados, a ABLUS, a Associação Brasileira dos Lojistas Satélites, a CSP, Associação Comercial de São Paulo Distrital Sudeste, e também ao Rotary de São Paulo Saúde. Nessa noite nós temos o prazer de receber o professor Sérgio Neri, que vai abordar o seguinte tema: gestão empresarial, diversidade e inclusão, respeito às diferenças. O professor Sérgio Neri ele é mestre em filosofia e administrador de empresas, com MBA com ênfase em recursos humanos pela FIA, possui mais de 25 anos de experiência em gestão de pessoas, e antes de atuar como docente, ele teve uma carreira sólida executiva em grandes corporações. É professor da FIA Business School desde 2001. Ele atua no Procede, no MBA Gestão Empresarial, MBA em Gestão de Negócios e Seguros e Previdência, e na pós-graduação em Gestão Exponencial, Pequenas e Médias Empresas, além de atuar em vários outros núcleos com disciplinas voltadas ao desenvolvimento de pessoas no ambiente corporativo. Além de tudo isso, o professor é sócio-diretor da AZ Consultores, uma consultoria cujo foco é desenvolvimento de lideranças por meio de cursos, palestras e processos de coaching. Esse webinar, assim como os anteriores, ele tem uma duração de 60 minutos, aproximadamente, e ele é dividido em duas partes. Na primeira parte, o professor Sérgio Neri vai apresentar o tema do webinar, em aproximadamente 45 minutos, sempre focando os desafios das empresas e das instituições. E na segunda parte, o professor responderá as perguntas dos participantes, que podem ser feitas ao longo da apresentação através do ícone Q&A. Logo ao lado do chat ali. Eu pediria que os senhores utilizassem esse ícone para fazer os questionamentos, fica mais fácil da gente acompanhar. Mas se eventualmente tiver uma questão via chat, a gente está acompanhando também. Com essas poucas palavras, essa breve apresentação, eu desejo uma boa noite, muito boa noite ao professor Sérgio Neri, e passo a palavra para que ele inicie a sua apresentação. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. É uma grande satisfação. Muito obrigado, Alex, pela essa abertura. Em primeiro lugar, eu agradeço a FIA por esse convite, né? A FIA Procede. E esse tema, logicamente, é um tema que nós poderíamos ficar conversando durante muitas horas, né? Esse tema, esse recorte, na verdade, desse tema, ele faz parte de uma disciplina inteira que nós temos nos cursos do Procede, não é? E normalmente é uma aula de 8 horas, com atividades, enfim. E, de toda forma, quando eu fui convidado para essa discussão, eu procurei trazer para vocês aquilo que eu acho, né, que é mais fundamental nessa discussão, olhando para a questão de diversidade, respeito às diferenças, né? E é um tema que eu tenho trabalhado já há muitos anos, e uma coisa que me chama muita atenção, que desde que eu tenho trabalhado com esse tema, e aí quando eu falo muitos anos, nós estamos falando pelo menos de umas 3 décadas, eu vejo que pouca coisa mudou, não é? Nesse aspecto. Vem mudando, mas muito pouco, quando nós pensamos na questão da diversidade como um todo, não é? Então, antes de falar especificamente sobre o tema, eu gostaria que vocês
que estão me ouvindo refletissem, não é, sobre essa questão, não é? Quão diverso é o seu time de trabalho? Se você é empresário, se você é empreendedor, você tem uma pequena, uma média empresa, você trabalha para uma grande empresa ou numa grande empresa, né? Quer dizer, significa quão diverso é seu time de trabalho, significa o que eu estou querendo dizer assim, em termos culturais, em termos de idades, de nacionalidades, de gêneros, de competências, de características físicas, de raças, de religiões, de estilo de vida. Veja que nós estamos falando de um leque bastante elevado, não é? Então, eu faço aí aqui algumas reflexões também, né? Será que as pessoas mais talentosas foram ou são as que estudaram nas melhores escolas? Essa é uma primeira pergunta e uma pergunta que eu me deparei sempre no ambiente corporativo. Porque no ambiente corporativo, em geral, a depender da empresa que você trabalha, eu trabalhei numa multinacional, quer dizer, em outras multinacionais durante vários anos, e sempre essa questão ela aparecia muito fortemente, e essa questão vem sendo comprovada, né, por meio de atitudes, por meio de pesquisas, por uma série de questões que não necessariamente é assim, né? Não só os melhores talentos vêm das melhores escolas mais consagradas do país como um todo, né? Outra pergunta é: será que as pessoas mais talentosas foram as que nasceram nos bairros mais nobres das cidades, de forma geral, quer seja de São Paulo ou de qualquer outra cidade do país ou do mundo, não é? Nós vamos também entender ao longo do tempo, por várias experiências, que não é assim. Então, fala sobre diversidade e inclusão, como eu disse a vocês, é um tema muito amplo, mas a proposta é mais ou menos essa, não é? Assegurar que as pessoas de todas as idades, de todas as culturas, etnias, nacionalidades, gêneros, habilidades, características mentais, físicas, raças, religiões, orientações sexuais, estilos e outras diferenças convivam em um ambiente onde se fortaleça a individualidade e se estimule cada pessoa a alcançar o seu completo potencial ao buscar atingir os mesmos objetivos. E sei que isso não é tarefa simples, não é? Qualquer que seja o tamanho da empresa, qualquer que seja a situação que nós vamos vivendo aí no nosso cotidiano, não é? Então, o objetivo dessa nossa webinar é basicamente entender esse impacto da questão diversidade no ambiente corporativo e na sociedade como um todo, não é? Nós vivemos num país que há uma diferença gigantesca, né? Eu poderia dizer que há um abismo entre pessoas que têm acesso e pessoas sem acesso algum. E quando eu falo sem acesso, eu falo de acesso desde a área da tecnologia até do saneamento básico, né? Todo mundo sabe do que eu estou falando. Então, é reconhecer as consequências em termos pessoais e institucionais dos nossos preconceitos, que nós vamos falar um pouco sobre isso, das nossas preferências e de suposições que nós fazemos em relação às outras pessoas, não é? Então, é pensar como que nós vamos praticar habilidades e comportamentos com esse objetivo de criar esse ambiente de inclusão, não só de inclusão, mas também de integração, porque eu venho percebendo várias pessoas incluindo, mas não integrando as pessoas também dentro desse ambiente, né? Então, para entender melhor essa questão da diversidade e inclusão e respeitarmos essas diferenças, então, nós precisamos esclarecer alguns conceitos, né? Para todos e sempre. Pergunta primeira, né? Temos preconceitos? Temos preconceitos, mas nem sempre assumimos. Esse é um ponto. Então, um ponto fundamental é entender e assumir que nós temos preconceitos, não é? Mas o que significa isso? O que é um preconceito? Um preconceito, ele é um julgamento prévio, em geral negativo, que se faz de pessoas estigmatizadas por estereótipos. Então, preconceito pode ser definido ainda como uma ideia pré-concebida que eu tenho de alguém ou de alguma coisa, não é? Ou mais precisamente é uma suspeita, uma intolerância e uma aversão, às vezes, a religiões, a credos, a raças, a uma série de questões
que nos aparece para cada um de nós, né? Mas a questão, ela não está só no preconceito, né? Os preconceitos nós criamos a partir de estereótipos que nós vamos estabelecendo. Então, o que significa isso, né? Um estereótipo, então, para esclarecer, ele é um atributo dirigido a determinadas pessoas ou a grupos de pessoas, e ele funciona como uma espécie de carimbo, né? É um carimbo, um rótulo que, em geral, nós colocamos na cabeça, na testa de uma pessoa e que retrata um pré-julgamento. Então, a partir daquele rótulo, nós podemos imaginar que aquela pessoa, que ela é oriunda daquele determinado lugar, ou ela estudou naquela determinada universidade, ou ela daquela cor, ou ela daquela raça, ou ela daquele gênero, ou daquela nacionalidade, ela é muito boa, ou ela não é nada boa, ou ela é muito competente, ou ela é nada competente. Então, esses rótulos, esses carimbos que nós chamamos, né, eles chamam-se estereótipo. Então, as pessoas, em geral, rotuladas, elas são sempre tratadas e vistas de acordo com o carimbo que recebem, em detrimento de suas verdadeiras qualidades. Claro que há determinadas pessoas que recebem carimbos espetaculares, né? Então, parte do pressuposto que uma determinada pessoa rotulada, carimbada, sendo extremamente positiva, as portas todas se abrem para ela, em todos os sentidos. Todo mundo quer ter essa pessoa como amigo, todo mundo quer participar da live dessa pessoa, todo mundo quer conversar com essa pessoa, porque essa pessoa ela foi carimbada, por exemplo, como uma pessoa competente. Agora, nós estamos falando também de outras, das pessoas que são rotuladas no lado oposto, que é esse o assunto que nos interessa. Então, o que isso pode gerar, então, portanto? Né? Pode gerar uma discriminação. Então, esse preconceito pode gerar uma discriminação. Então, o que significa isso? Discriminação, ela é atribuída, né, numa ação, não é, que violadora de direito de algumas pessoas, com base em critérios, às vezes, injustificados, injustos, né, que podem ser por raça, por etnia, por essas questões da cor, da pele de uma pessoa. A etnia também compreende fatores culturais, como a nacionalidade, a filiação. Então, por exemplo, quando eu penso numa determinada nacionalidade, eu falo, essas pessoas que são oriundas daquela cidade são pessoas extremamente competentes, né? São pessoas que ganharam o prêmio Nobel, são pessoas cultas, são pessoas justas, são pessoas seguras. Agora, aquelas pessoas já nascidas naquela outra cidade ou naquele outro determinado país, não, aquele lugar já traz uma outra discriminação em relação a algumas pessoas. Haja vista que nós, por exemplo, brasileiros, né, se tiver outras pessoas de outra nacionalidade também me ouvindo, mas em geral os brasileiros também recebem um carimbo de serem pessoas não gratas em alguns países, né? Todo mundo sabe o que eu estou falando. Assim como também nós, que muitas pessoas que vivem em São Paulo, né, paulistanos, assim como eu, existem algumas discriminações ou algum preconceito em relação a alguém que nasceu ou que vem de uma outra cidade, ou de uma cidade do interior, ou de uma cidade do norte, nordeste, e por aí vai. Então, ela pode ser definida ainda, essa discriminação, como sendo um tratamento preconceituoso, como eu estou dizendo, né? Dado a certas categorias sociais, raciais e por aí vai, né? Então, discriminação e preconceito, em geral, nós estamos falando de conceito mais amplo e dinâmico, né? Mas ambos têm agentes diversos. A discriminação, por um lado, por indivíduos, ela é por indivíduos ou por instituições. E o preconceito, em geral, é pelo indivíduo. Então, você imagina o que é um indivíduo, não é? Então, isso que eu acabo de falar aparece como? Então, se eu sou um indivíduo preconceituoso e eu vou trabalhar numa determinada empresa, eu não deixo o meu preconceito em casa e trabalho na empresa. Eu levo o meu preconceito junto comigo. Então, portanto, se eu trabalho numa determinada área, eu sou um gestor de uma área e eu vou contratar uma determinada pessoa para trabalhar naquela área junto comigo, se eu tenho um determinado preconceito em relação a qualquer uma dessas questões que nós estamos falando, e esse preconceito ele está atrelado ao time de futebol que eventualmente eu torça, ele está atrelado à questão da minha raça, ele está atrelado à cidade onde eu nasci, ele está atrelado à universidade onde eu estudei,
ele está atrelado a uma série de questões e que isso pode fazer com que eu seja incluído naquela empresa. Se aquele gestor, por exemplo, que está me contratando, ele é partícipe, então, portanto, ele faz uma boa conexão comigo naquele momento, porque eu estudei, na verdade, na mesma escola que ele ou que ela, ou eu não. Então, ele olha e ele diz, olha, um engenheiro que é formado naquela universidade e tal, não são considerados engenheiros competentes. Ou vice-versa, né? É disso que eu estou querendo dizer. Então, nós chamamos isso de estrutura de referência, não é? Então, de onde nós trazemos essa estrutura de referência? E aqui, essa estrutura de referência é uma coisa assim, um pouco, eu não diria perigosa, né? Porque ela tem algumas características visíveis e algumas características invisíveis, né? Então, se nós olharmos para essa questão visível, a forma como nós nos comunicamos, a linguagem que nós utilizamos. Por que nós, brasileiros, fomos obrigados a falar inglês, por exemplo, a falar outros idiomas? Porque nós estávamos sozinhos no globo, né? E a língua da internet, a língua da modernidade, há muitas décadas, não é português. Em geral, se você trabalha numa grande empresa, em geral, ninguém fala português, a não ser os brasileiros e os portugueses. Mas os portugueses, rapidamente, por viverem na Europa, evidentemente, começaram a aprender inglês muito antes que nós. Mas poucos americanos ou poucos ingleses sabem, ou talvez não saibam, o que nos fez, quantas horas e horas e horas e horas nós tivemos que ficar nos bancos escolares aprendendo uma língua que não nos pertence, mas que pertence ao mundo global. Então, essa forma desse comportamento que é visível é muito claro. Então, eu falo português, eu posso falar uma outra língua, etc, etc. Então, esse idioma que nós falamos, de uma certa forma, também detém uma relação de poder. Alguns hábitos que nós temos, isso também é visível. A forma como nós nos vestimos, mais casualmente, mais formalmente. A forma como nós nos alimentamos, algumas práticas religiosas, alguns hábitos que nós temos, né, como nação, como povo, como cidadãos de determinadas locais do Brasil, pensando num Brasil gigantesco, onde os hábitos alimentares são diferentes. Agora, nós temos a outra estrutura de referência, que é a referência invisível. Essa é a mais complicadinha. Por quê? A forma como nós pensamos. E a forma como nós pensamos pode gerar para algumas pessoas um determinado preconceito. Porque eu posso pensar sobre alguma coisa, mas nós temos hoje uma questão que, em geral, nós acabamos que não revelamos. Eu penso, mas não revelo. Então, isso também pode ser uma questão perigosa, né? Então, a forma como nós nos relacionamos com o tempo. Aqui no Brasil, por exemplo, nós somos reconhecidos internacionalmente como sendo um povo que não cumpre horário. Então, uma reunião que é para começar às 9, elas não começam às 9. Quem chega às 9 é mal visto. Quem chega 15 para as 9, então, é pessimamente visto, porque o bacana mesmo é você chegar às 9h10. E sempre, invariavelmente, numa reunião tem alguém que fala assim, vamos então dar aquele tempo de tolerância? Coisa que para isso é inadmissível, porque horário para mim é horário. 9 são 9, 8 são 8, não são 8h10, né? Por que eu sempre tenho que esperar pessoas mais 10 minutos? Porque é a nossa cultura. Então, temos que prestar um pouco de atenção nessas questões. O nosso senso de identidade, a forma como nós, por exemplo, utilizamos o nosso espaço, as nossas crenças limitadoras, os nossos valores essenciais e que depende também de pessoa para pessoa, de situação para situação, de cultura para cultura, não é? Então, esse senso de moralidade que nós também temos também pode ser, muitas vezes, uma questão complexa. Eu vou compartilhar aqui com vocês uma tela que pode ficar... deixa eu ver se está todo mundo vendo. Todo mundo está vendo? Me dizem sim ou não. Pelo menos eu estou vendo aqui, né? Então, é isso que eu estava acabando de dizer para vocês. Alex, está vendo? Sim. Ok, perfeito. Então, é isso que eu dizia a vocês, né? Essa estrutura de referência, ela nos leva, então, a essa questão que nós falamos dessas suposições, dessa estrutura de referência e desses preconceitos
que são essas visões pré-concebidas, que, portanto, levam, assim, a esses estereótipos, que são generalizações em torno de uma base de preconceito. Isso pode levar a comportamentos discriminatórios. Isso faz com que... Como é que nós adquirimos, então, essa nossa estrutura de referência? Veja, por várias... Olha quanta cor bacana que aparece aqui, né? Então, pela nossa cultura nacional, como eu citei, né? Eu falei um pouco do Brasil, eu posso falar um pouco dos Estados Unidos, da Alemanha, de Portugal, da Inglaterra, da França. Então, cada um de nós que também nasceu, se você nasceu, por exemplo, num Brasil continental, nós temos as regiões. Então, eu nasci no Norte, o outro nasceu no Nordeste, outro nasceu no Sudeste. Os nossos amigos, a nossa vizinhança, a nossa geração, a etnia que nós pertencemos, o gênero, né, o sexo que as pessoas pertencem, a classe social que ela pertence, a profissão dela ou dele, a cultura corporativa, a educação, a religião. Então, se você olha, por exemplo, a importância que a cultura familiar tem na vida das pessoas, é algo gigantesco, né? Então, essa nossa estrutura de referência, ela é um reflexo de tudo isso que nós estamos falando. Então, logicamente, nós não aprendemos isso somente na escola, não é? Nós não aprendemos isso somente na nossa casa. Claro que quando nós vamos olhar para essa cultura nacional, e como eu disse a vocês, eu trabalhando numa determinada organização, e aí, logicamente, alguns paulistanos, todos cheios de si, né? Assim como eu sou paulistano, por isso que eu estou dizendo, não estou dizendo que todo paulistano é cheio de si, mas às vezes eu ouvi alguém fazendo um comentário, mas isso é uma baianada. E isso era uma coisa que me incomodava em profundidade, porque a Bahia, por exemplo, é um lugar que eu amo, né? E eu amo o Brasil em tantos lugares, eu amo os sotaques das pessoas, a forma de falar das pessoas. Então, sempre que nós nos referimos a alguém e nós nos referimos por essa questão estereotipada, eu sempre me perguntava, será que os meus colegas, os meus amigos baianos, quando eu me refiro a ele como aquilo uma baianada, ele acha bacana aquilo? Certamente ele não acha, porque ninguém fala isso é uma paulistada, né? Porque isso não cabe muito. Então, essa questão que nós trazemos da nossa cultura é muito complexa, não é? Então, nós temos que pensar nisso, como que nós lidamos com isso. Então, se eu ouço na minha família um determinado rótulo em relação a alguém, eu, se sou uma criança ou um adolescente, a minha tendência, portanto, é repetir, é replicar isso. E quando eu entro no ambiente da universidade, da escola, na primeira, no segundo grau, etc., etc., eu carrego comigo, eu não deixo os meus preconceitos na porta da escola e levo isso para dentro e vou sozinho, né? Quando eu estou dentro do ambiente escolar. Claro que se eu encontro um professor preconceituoso em relação à minha geração ou a meu gênero, seja o que for, isso aparece também fortemente. Então, nós podemos pensar sobre algumas questões do tal politicamente correto, né? Então, alguém fala, mas politicamente... Outro dia, numa aula, um aluno falava, quer dizer, então, professor, que tudo ficou muito chato agora? Nós não podemos mais contar piada de índio? Não podemos usar mais fantasia de índio no carnaval? Veja, fantasia de índio não existe, porque aquilo não é uma fantasia, é a roupa do indígena, né? Então, quer dizer, eu posso pensar em outras fantasias, quer dizer, eu não posso mais cantar aquela música lá, olha a cabeleira do Zezé, eu não posso fazer mais nada, ficou tudo sem graça, né? Eu não posso mais contar piada de pessoas nordestinas, eu não posso mais contar piadas de gay, o que eu posso fazer então? Você pode respeitar as pessoas, essa é a resposta que eu dei a ele, não é? Na verdade, logicamente, se nós olharmos as organizações de forma geral, elas são recheadas de homens brancos que tomam uma determinada decisão. Isso vem se replicando ao longo das décadas, né? Se você olhar, por exemplo, quer seja uma pequena empresa, uma média, uma grande empresa, olha um banco, né? Quantos presidentes, mulheres de bancos vocês conhecem, por exemplo, né? Eu não conheço nenhuma. Se você vai para a indústria automobilística e alguém fala assim, mas é porque esse trabalho ele é um trabalho masculino. Mas quem que falou que isso é um trabalho masculino? Eu fazendo uma viagem há cerca de um ano, mais ou menos, 2 anos, eu não me lembro, eu viajava para Salvador, casualmente, e aí do meu lado tinha um senhor, e aí começamos a conversar rapidamente,
E aí, de repente, a comandante ela dá as boas-vindas a toda aquele pessoal todo que estava viajando, né? E aí, naquele determinado momento, esse homem ficou tão irado e disse: mas como que é possível? Então, quer dizer, é uma comandante, é uma mulher que está conduzindo, que vai pilotar esse avião? E eu disse: o senhor veja que coisa bacana, né? Temos mulheres comandantes. Por isso é um absurdo. A companhia aérea tinha que nos avisar que era uma mulher. Eu tenho vontade de sair daqui desse avião para falar: eu só sei que essa mulher fez lá, né? Nos conduziu como devia, fez um pouso espetacular e tudo funcionou perfeitamente bem naquela. E eu fico pensando que se essa moça, essa mulher, né, que era uma comandante daquele avião, ela tivesse ali na hora tido alguma questão na hora do pouso daquele avião, esse homem certamente iria ficar radiante, falando: tá vendo? Só podia ser coisa de mulher. Então, são coisas assim meio absurdas que nós vamos ouvir, nós vamos assistir ainda isso, né? Mas é claro que as empresas têm um papel importante nisso, nós, educadores, temos um papel importante nisso, e certamente vocês que trabalham nas empresas ou trabalham para empresas como consultores ou estão inseridos em contextos sociais, né, comunitários, organizacionais, certamente têm um papel disso tudo, né? Mas é claro que essa questão, como eu dizia, né, com alguns homens brancos, né, como nós costumamos a chamar, começam a se sentir um pouco discriminados por terem seu espaço que vai reduzindo, né? Afinal de contas, aquele bolo vai tendo que ser dividido, né? E a partir daí, então, uma divisão começa a ficar muito clara, né? Vários setores da sociedade começam a exigir respeito ao direito de expressão irrestrito, né? Então, e que piadas e palavras jocosas contra, por exemplo, contra pessoas negras, mulheres, LGBTs e pessoas com deficiências físicas e outras tantas minorias não passavam mais, não podiam mais ser piada de ninguém. Então, aquilo, o mundo, né, para aquela pessoa que me fez a pergunta, ficou um pouco sem graça, porque ele só entendia que a graça só existe quando eu, então, ou aquela pessoa vai fazer alguma piada com quem está excluído desse ambiente. Aí alguém fala assim, por exemplo, se a gente pensa na questão racial, na questão do negro dentro do ambiente corporativo, do negro dentro da universidade. Eu sou professor há 20 anos, só na FIA, mas antes disso eu já dava aula em outros lugares, né? Então, olhando para a universidade onde eu sou inserido, eu conto nos dedos da mão direita, e me sobram dedos, quantos alunos negros nós tivemos nas salas de aula. Em geral, eram estrangeiros, alguns, né, que vinham fazer intercâmbio, ou muito pouco, porque trabalhavam numa multinacional, mas ainda assim você vai perceber que é muito pouco. Então, e alguém fala assim: mas espera um pouco, nem todo branco é racista, não é? Quer dizer, a própria palavra, quando a gente está falando nem todo branco é racista, é uma forma muito utilizada de transformar uma discussão sobre racismo, de modo geral, a uma discussão pessoal sobre um único indivíduo. Quer dizer, ele está falando isso, ou ela está falando isso, mas, em geral, as coisas não são exatamente assim, não é? Então, o que muitas pessoas normalmente não entendem é que quando falamos sobre desigualdade, por exemplo, estrutural, ou racismo institucional, nós estamos fazendo referência a um sistema inteiro que dá privilégio a determinadas pessoas, não de um modo único, mas universal. Então, por exemplo, quando uma pessoa fala isso, eu sendo branco, né, se bem que para os americanos eu não sou branco, né, mas eu me percebo como branco, a pergunta que eu faço é assim: isso já te privou de entrar em algum ambiente, né? Ser branco, por exemplo, já fez com que o seu salário fosse menor comparado ao de outras pessoas com o mesmo nível hierárquico que o seu? Ser branco já te fez perder uma vaga de emprego só porque você é branco? Não, você é branco. Você não pode trabalhar aqui? É muito incomum isso, né? Então, ser branco já fez o segurança, por exemplo, de um shopping center, de seguir em todas as lojas, porque você parece ser suspeito demais? Agora, isso está presente na nossa sociedade como um todo. É claro que eu não estou querendo só falar aqui da questão do racismo, né? Estou falando de uma questão de inclusão, estamos falando de alguns preconceitos que estão presentes, né? Então, algumas frases que inocentemente eram utilizadas, né, no cotidiano, elas podem insultar algumas pessoas que estão participando, por exemplo,
do teu trabalho. Ou se você é um professor como eu, ela pode insultar uma pessoa que está na aula. Nós já tivemos situações assim em outras escolas, onde o determinado professor fez lá uma brincadeira qualquer, isso é coisa de mulher, alguma coisa assim. Uma garota ficou muito revoltada e foi lá conversar com a coordenação, e esse professor deve ser chamado a atenção, porque isso eu posso até pensar, mas eu não posso mais falar, porque se eu falar, eu posso, então, inclusive, eu posso ser incriminado hoje, coisa que no passado não se podia. Então, se nós estamos falando dessa coisa de politicamente correto, provavelmente vários de vocês, e eu me incluo nesse grupo também, já teve algum tipo de discriminação, né? Então, por exemplo, uma pessoa, a criança, por exemplo, criança de uma maldade sem tamanho. E nós aprendemos isso logo na primeira infância, logo no primeiro momento, quando nós estamos sendo alfabetizados. Ou você era baixinho demais, ou gordinha demais, ou magrinha demais, se você usava óculos, ou se você tinha alguma deficiência física, que alguém até chamava que você era portador de deficiência física, não se falava exatamente essa palavra, né? Quer dizer, mas aprendemos que essa pessoa não é portadora dessa deficiência, porque se ela fosse portadora dessa deficiência, ela provavelmente deixaria essa deficiência dela em casa, para ela tomar um ônibus, para ela andar de um táxi, essas coisas assim. Então, para citar alguns exemplos somente. Então, você, para não sofrer esse tal desse bullying, né, que foi chamado a partir dos últimos anos, você tinha que ser aquela pessoa dentro daquela normalidade absoluta que aquela pequena tribo, aquele pequeno grupo tinha a seu respeito, né? Então, portanto, nós pensamos, como é que eu viro a chave disso tudo, né? E essa liberdade de expressão, onde que ela fica? Bom, a liberdade de expressão, ela fica onde a liberdade do outro termina, né? Então, você precisa prestar atenção do que você vai dizer alguma coisa e provavelmente pode ser que você ofenda a uma pessoa, assim como eu me sinto ofendido ou você se sente ofendido com alguma determinada questão. Então, eu tenho que pensar, bom, se eu estivesse no lugar dela, desta menina, se eu estivesse no lugar desse menino, eu me sentiria mal se alguém dissesse a mim, por exemplo, o que eu penso em dizer a ele ou a ela? Olha aí um conceito da tal empatia aparecendo. Nós falamos muito em empatia nos últimos anos, né? Sobretudo nas empresas, mas praticamos muito pouco. Porque na medida em que eu falo que isso é uma baianada, o que eu estou querendo dizer com isso? Que isso não é uma coisa bacana. Eu não estou falando da praia de Itapuã. Eu estou falando que a pessoa fez uma coisa que não é correta, que não está bom. Ou qualquer outra coisa que era inocentemente falado, não é? Algumas pessoas ainda pensam isso. Eu não penso, e talvez muitas outras pessoas não pensem mais. Mas onde que essas questões, tudo que eu estou dizendo aqui, impactam nas empresas? Em todos os sentidos, né? Na forma como nós selecionamos as pessoas para trabalhar conosco. Se você é dono de uma pequena empresa, de uma média empresa, de uma grande empresa, está inserido numa universidade, seja em que posição for, como é que nós formamos os nossos times? Com a pergunta que eu fiz lá atrás. Olha para o teu time, antes da gente começar a conversa, e veja como ele é constituído. Quantas mulheres tem lá, quantos gêneros tem lá, o que pensam aquelas pessoas, não é? Quer dizer, como são essas pessoas, né? Quer dizer, como nós damos oportunidades para as pessoas, independente de tudo que nós falamos até então. Como que as nossas crenças limitadoras e os nossos preconceitos e esses comportamentos discriminatórios, eles aparecem quando nós iniciamos um processo seletivo, por exemplo. Então, nós sabemos que nós começamos a odiar determinadas pessoas, determinados amigos, parentes, familiares, seja o que for, nessa questão política que apareceu, não é? Aqui no Brasil. Então, se você é do partido tal, você não serve para ser meu amigo. Se você é do partido Y, você não serve para ser minha amiga. Você não pode frequentar minha casa, porque você votou naquela determinada pessoa. Então, portanto, a nossa relação ela acabou. Então, se um determinado artista é partidário daquele determinado governo, também ele não serve. Eu jogo no lixo todos os discos dele, eu acabo, não me interessa mais. Quer dizer, eu tenho que olhar para isso, né? Quer dizer, como que eu faço com essa questão tão bipartidária, se nós pensarmos nesse viés político, eu nem quero entrar nesse assunto, né? Mas, por exemplo, quando você vai fazer uma entrevista num processo seletivo, por exemplo, se uma mulher se candidata,
É uma pergunta correta você perguntar assim para ela, mas você é casada? Você casou faz... E ela diz, eu casei e tem 3 meses, 6 meses. E você pretende ter filhos? Quer dizer, e que tipo de pergunta é essa que você vai fazer para essa mulher? Quer dizer, você vai partir de um pressuposto que se ela for uma mulher e ela acabou de se casar, ela pretende ter filhos. E se ela pretende ter filhos, é bem provável que esse filho venha a nascer o ano que vem e provavelmente, se essa mulher engravida, você vai ficar 6 meses sem ela, né? É um comportamento meio sem sentido. Então, é um tipo de pergunta que, por exemplo, nós não fazemos mais às pessoas, né? Porque você pode ser processado, inclusive, se essa pessoa não ganha a posição por essa razão. Quer dizer, claro que no Brasil ainda nós temos, as leis ainda são muito limitantes nessa questão, né? Mas em determinados países essas questões elas estão muito mais claras, né? Então, quer dizer, uma outra questão também que você tem que estar preparada para ouvir, assim, você pergunta para essa mulher, você é casado, você pretende ter filhos? E ela fala, não, não pretendo. E o seu marido faz o quê? Você tem que estar preparado para que essa resposta seja assim, não, não é o meu marido, é a minha companheira. Então, eu te pergunto, para que você vai fazer essa pergunta? O que essa pergunta tem a ver com competência? Não, mas sabe o que é? Era uma curiosidade só que eu tinha, né? Isso também se dá com o menino. Você vai perguntar para o menino, você é casado? Ele fala, sou casado. E a sua esposa trabalha em quê? Prepare-se que, às vezes, a resposta, se esse menino, inclusive, for de uma geração mais jovem, é bem provável que ele vai te falar, não, eu convivo com meu companheiro e é ok isso, né? Quer dizer, agora, se você traz com você esse preconceito, marcou lá na testa daquela pessoa, daquele menino ou daquela menina, que uma pessoa desta categoria, independente dela ser competente ou não, porque até então você não fez pergunta de competência, ela traz com ela um comportamento que não te atende, você provavelmente pode ser que exclua essa pessoa do seu espaço. E aí você vai perder uma grande chance de fazer a sua inclusão e perder uma grande chance de contratar uma pessoa competente. Então, portanto, essas perguntas que nós fazemos, ela é discriminatória, não é? Quer dizer, quando você vai aplicar um rapaz ou aplicar uma moça, seja lá o que for, o que me interessa a orientação sexual que essa pessoa tem, e elas são desclassificadas pelaquela sua questão, pelo seu valor, pela sua questão de moralidade, tudo isso que apareceu, que eu falei até pouco tempo atrás, né? Agora, existe uma questão da idade também. Como que uma pessoa, eu te pergunto, como que uma pessoa com 45 anos, 50 anos de idade, em 2020, ela pode ser considerada obsoleta para uma determinada posição em uma empresa, qualquer que seja a empresa, qualquer que seja o ramo. E é isso que acontece em muitas organizações, em muitas empresas. Um homem, uma mulher, quando chegou aos 50 anos, muitas vezes ele é descartada, porque essa pessoa ela atingiu um determinado patamar, o salário dela ficou alto, e eu, portanto, vou contratar 2 de 25, que vai fazer um trabalho, talvez com a mesma qualidade, com nível de tecnologia mais elevado, porque essa pessoa já com 50 anos, você veja, 50 anos, a pessoa não está nem na metade da existência dela, se nós estamos falando que as pessoas estão vivendo 105 anos hoje, né? 110 anos. Então, 50 anos é uma pessoa jovem. A diferença é que ela acumulou bastante experiência. Então, portanto, eu tenho que pensar nisso. Se essa pessoa tiver 45, 50 anos e for negra, então, as questões vão ficar mais complexas. E se elas tiverem ainda uma deficiência física mais completa ainda, se aquele rapaz que eu estou contratando ele tiver algum trejeito que não é bem um trejeito bacana para trabalhar nessa empresa, também não funciona. E se aquela garota também tiver um trejeito que não funciona bem aqui, eu trago, como eu digo, eu trago esse preconceito junto comigo. Eu não deixo ele na porta da empresa e depois eu pego essa malinha de preconceito e volto para minha casa de novo. Isso não acontece, né? Então, eu te pergunto, será que essas pessoas que eu discriminei, que eu desclassifiquei, elas não possuíam pensamento crítico, criatividade, coordenação com as outras pessoas, elas não eram emocionalmente inteligentes, elas não sabiam fazer negociação, elas não tinham flexibilidade cognitiva, que são estas competências, que são as competências soberanas, que você teria que perguntar para fazer um processo seletivo. Agora, não necessariamente é que ela estudou na universidade tal, e a universidade tal, sim,
é o lugar que traz os melhores candidatos. Ou se ela casou com um menino, com uma menina. Isso são perguntas totalmente desnecessárias hoje, no ano de 2020. Então, portanto, nós vamos ter que ir pensando nessa questão. Logicamente, você pode me perguntar, bom, mas então, Sérgio Nery, por onde que a gente começa, não é? Eu olho para o meu ambiente e eu vejo o meu ambiente com a mesma cara. Tanto é que você encontra situações assim. As pessoas falam assim, nossa, você está trabalhando aqui nessa empresa tem 3 meses, parece que você está trabalhando até 1 ano. Claro, as pessoas chegam a se parecer fisicamente. É uma coisa muito absurda isso. Nós vamos contratando pessoas à nossa semelhança, aquilo que nós acreditamos que é o mais correto, né? Sendo que a questão da diversidade, inclusão e integração, ela vai te dando o quê? Pensamentos diversos, olhares diversos, perspectivas diversas, porque elas são oriundas de tantos outros lugares. Então, se nós olharmos, por exemplo, por algumas questões, por exemplo, a ausência de mulheres em posição de liderança, isso é um fato global, não é só no Brasil. No Brasil é gritante, mas é global. A questão das pessoas negras no ambiente corporativo também em posição de liderança, porque não me adianta eu ter um grupo de pessoas todo, não, aqui nós estamos fazendo o quê? Que posição é essa que elas ocupam, né? E as pessoas com deficiência, se nós pensarmos esses 3 itens somente. Então, nós vamos perceber por que a maioria das altas posições, das altas lideranças nas empresas, são ocupadas só por homens brancos, né? E as mulheres não são competentes? Ou elas não podem fazer esse trabalho, pois engravidam, né, como eu disse atrás, ou porque elas não são tão competentes? Tem uma coisa interessante, que outro dia eu participando de uma reunião numa empresa, aí uma executiva, ela saiu mais cedo, porque ela disse assim, olha, saiu mais cedo, saiu lá no horário dela, 6 horas da tarde, ela falou, eu preciso sair, pediu licença, né, para as pessoas que lá estavam, porque ela falou, eu tenho que buscar meu filho, não me lembro o nome da criança, que ele está saindo do colégio agora, eu preciso buscar, então não sei o que. Bom, eu sei que essa moça saiu, pegou a bolsa dela e houve um comentário assim, mas essa mulher, ela tinha que tomar uma decisão se ela é um executivo ou ela é uma mãe de família. Olha a cena. Aí você vê o mesmo homem, você vê um homem saindo dessa reunião às 6 horas, porque ele tem que buscar o filho que está no colégio. Todos aplaudem e falam, olha que pai exemplar. Que maravilha esse pai. Além dele ser um executivo competente, ele ainda é um pai competente. Imagina, ele sai da reunião para buscar o filho na escola. Veja, isso era um assunto da mulher ir buscar, mas o pai foi fazer isso. Então, são algumas coisas que você vai escutando e você fala, isso não faz o menor sentido. Nós temos que acabar com isso, não é? Porque isso não é mais correto pensarmos nisso. Então, o que nós temos em termos de recortes? Salários absurdamente desiguais. E esses salários desiguais, eles estão aqui no Brasil, eles estão em Hollywood. Se vocês assistiram, por exemplo, o penúltimo Oscar, vocês vejam o speech, né, a declaração que a Meryl Streep fez, né, ali para todo o planeta inteiro ouvir, dizendo que elas ganhavam muito pouco. E elas, mulheres maduras, não tinham oportunidade de trabalho. Quando eu estou falando de ganhar pouco, em Hollywood, uma mulher ela ganha 30 milhões de dólares para fazer um filme, né? Mas um homem, certamente, mais jovem que ela, ganha 50 milhões de dólares. Claro, se você faz esse recorte para dentro do Brasil, você vai encontrar mulheres ocupando a mesma posição que um homem e é clássico, ela ganha menos. E não sou eu que estou falando porque eu estou achando isso. São estatísticas e métricas que as várias empresas vêm fazendo em relação a isso. Então, se você vai olhando, por exemplo, a diversidade em redor do mundo, você vai ver, por exemplo, uma maior representatividade da mulher na Austrália, nos Estados Unidos, nós estamos falando de números assim, de 20%, 19%, no Reino Unido, por exemplo, 15%. Representatividade em cargos executivos. Lá na Inglaterra, você pensa, né? Ou no Reino Unido, nos Estados Unidos, olha para o Brasil. Quer dizer, quando você pensa em termos de diversidade étnica, você vai encontrar, por exemplo, em países como a África do Sul, evidentemente, né? Estados Unidos, Singapura, Reino Unido, um número pequenino, não é? Agora, grandes organizações como a IBM, a SAP, Google, Microsoft, JP Morgan, etc., são exemplos ilustres propulsores de diversidade e inclusão.
Aqui no Brasil, certamente, nós temos algumas empresas também, temos alguns exemplos. Não está totalmente perdido a situação. Porque essas empresas que eu citei, elas não estão preocupadas em atrair somente talentos, ou não estão fazendo só isso porque acham que é bacana e porque nós estamos em 2020 temos que fazer isso. Elas entendem que estas pessoas literalmente vão alavancar negócios para a empresa. Elas vão atingir as metas, elas vão atingir aquilo que é solicitado. Aqui, segundo o DIEESE, as mulheres ganham em torno de 22% menos do que os homens, isso numa pesquisa de 2019. Elas também são mais afetadas pelo desemprego, trabalham em dobro, né? Porque elas, além disso tudo, temos a questão de termos essa percepção de que esta mulher ficou restrita, ela tem o trabalho dela no trabalho e ela se preocupa com a casa, ela que se preocupa com a limpeza, ela que se preocupa com o jantar, ela que vai buscar o Marcelinho na escola, quer dizer, ela tem um trabalho triplo. Claro que você vai falar, não, na minha casa eu ajudo a minha mulher. Veja, você não tem que ajudar a sua mulher, você tem que fazer o trabalho junto com ela, porque vocês geraram essa criança juntos. Então, você tem o papel de buscá-la no colégio, de fazer os afazeres domésticos, de fazer o jantar e de dividir isso, porque isso não é o trabalho da mulher ou é o trabalho do homem. Nós já não estamos mais falando sobre essa questão. Então, eu já ouvi muitos discursos. Ah, o meu marido me ajuda muito. Como ele te ajuda? Ele mora naquela casa, é papel dele também fazer esse papel. Então, aí nós começamos a pensar na diversidade dentro de casa, né? Como é que nós fazemos essa questão? Então, portanto, isso, se vocês forem buscar ver as pesquisas, vocês vão ver claramente essa grande diferença entre homens e mulheres ganhando salários no mesmo ambiente. E ainda homens e mulheres negros e brancos com as diferenças que existem dentro do ambiente de trabalho. Então, você pode pensar, na minha pequena empresa, o que tem a ver com isso, a história? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver porque a forma mais evidente que você vai tendo de olhar, por exemplo, para as campanhas que apareceram nos últimos tempos e que deixam pessoas completamente tensas. Tem pessoas que falam assim, eu não vou comprar mais o produto daquela empresa tal que colocou lá uma pessoa que eu não respeito, que não me representa, que não sou lá, e que eu vou fazer um boicote com isso e tudo mais. E as empresas estão nadando abraçada quando ela faz isso, porque ela começa a atender uma demanda da sociedade global, não é? Não é você somente que ela vai atender, não é só o seu vizinho que ela vai atender. Você pode até não gostar daquilo, mas veja, todas as pessoas consomem o seu produto, né? Quer dizer, você tem um produto que é só consumido por um grupo, a não ser que você venda um determinado produto, você fala, bom, esse produto é só esse grupo aqui que compra. Então, portanto, eu seria a pessoa mais preconceituosa do planeta em relação a qualquer outro tipo de pessoa. Mas nós temos todas as classes e as classes dando um show de consumo em todos os lugares. Não tem muito tempo que as mulheres negras, por exemplo, elas não tinham sequer maquiagem para usar. Mulher negra usava maquiagem de mulher branca. Falava-se da cor da pele, o band-aid cor da pele. Quem não lembra disso? Cor da pele de quem? Band-aid cor da pele branca. Eu não tenho pele branca. Esse band-aid não é da cor da pele, não é da minha pele. Então, são algumas coisas que nós fomos assistindo e nós vamos percebendo que esse preconceito está dentro de casa. E eu levo isso para dentro do ambiente corporativo. Então, se nós vamos olhando uma ausência gigante de pessoas negras, de homens e mulheres, né? Então, por exemplo, o que vale para o showbiz, né? Pensa no showbiz norte-americano ou showbiz brasileiro, né? E para os esportes também vale para as empresas? Sim ou não? A resposta é não. Você vai encontrar, por exemplo, em determinados países, se você faz um recorte com os Estados Unidos, você vai encontrar negros no esporte, na música, trilhardários. Aqui no Brasil nós não temos, né? Primeiro, no esporte temos aí uma meia dúzia, né? Que se valoriza demais um esporte que nem é, o que deveria ser, na verdade, porque quantas Copas do Mundo que nós já não ganhamos mais, né? E valorizamos pessoas, talvez, que não sejam de todo o valor que nós deveríamos ter. Mas isso é uma outra questão, né? Agora, se nós vamos olhar, por exemplo, vai fazendo uma comparação do que aconteceu com o negro americano versus nesses anos todos, nós vamos perceber uma diferença gritante. Aqui
nós temos uma diferença pequena ainda em relação a isso. Se nós pensarmos, por exemplo, na questão dessas pessoas no ambiente corporativo, como eu já citei, você vai perceber que é mínimo. E se ele existe, ele está em funções, elas estão em funções operacionais. São raras as situações que você vai encontrar essas pessoas em posições de alta liderança dentro do ambiente corporativo. Pessoas com deficiências, então, nem pensar, né? Da mesma forma, como eu falei das personalidades negras, se eu pegar, por exemplo, fizer um comparativo com a Billie Holiday, eu não sei quantos de vocês conhecem, que viveu lá nos anos 50 e que morreu pobre num hospital, sem condições nenhuma, e que era obrigada, por exemplo, a entrar pela porta dos fundos para encantar as pessoas com a sua belíssima voz nos shows, e você compara com a Beyoncé, que é recebida em palácios e é bilionária hoje, né? Uma diferença gigante disso. Agora, da mesma forma que eu falava disso, eu posso pensar também no mundo dos esportes. Se eu te pergunto assim, qual é o maior medalhista olímpico da natação brasileira? Nós vamos falar quem? O Gustavo Borges, que tem no total 4 medalhas. Prata em Atlanta, e aí você vai vendo que ele foi medalha de prata nos 200 metros livre, em bronze, e por aí vai. 4 medalhinhas. Aí, se nós pensarmos qual é o maior medalhista paralímpico, olha que maravilha isso. Daniel Dias. Sabe quantas medalhas esse garoto tem? Ele subiu ao pódio 24 vezes. 24 vezes. Ele se compara a quem? Ao maior medalhista olímpico, que é o Michael Phelps, que tem, portanto, 28 medalhas. Ele tem 4 mais. Só que esse primeiro, que eu falo brasileiro, é paralímpico. Então, quer dizer, por que eu não posso pensar isso dentro do ambiente corporativo? E nas empresas? Nas empresas, uma pessoa com deficiência, em geral, ela é vista como coitadinha. As pessoas olham e falam assim, nossa, que exemplo de superação você é, né? Alguém fala assim, outro dia eu visitava uma empresa e eu pensava comigo, falei, como que essa pessoa, como que um cadeirante vai entrar aqui nessa fábrica? Eu te pergunto. Como é que ele entra nessa porta? Que ele não entra, nem eu entro naquela porta, que dirá um cadeirante. Então, quer dizer, uma empresa contratada para pessoas que pesam 50 quilos e elas sejam magras, como é que é isso, né? Então, você vai percebendo que algumas coisas não avançam. Eu vou ter que pensar nisso, eu, empresa. Como é que é o layout da minha empresa? Como é que eu preparei isso? Então, uma pessoa deficiente físico, ele não é um coitadinho. Então, logicamente, para essa questão da deficiência física, existe uma lei, a lei de cotas. Evidentemente que muita gente é contra isso, né? Então, por exemplo, se você tem uma pequena empresa de 100 a 200 funcionários, você vai ter que ter 2% da sua cota com pessoa com deficiência. Se você tiver de 201 a 500, já são 3%, por aí vai. Mais de 1.000 pessoas trabalhando na empresa, você tem que ter 5% de pessoas com deficiência. Mas olha as empresas, que coisa mais engraçadinha que elas fazem, né? Poucas empresas seguem essa lei. E se seguem, o que elas fazem? Elas contratam o deficiente físico e aí só que ela fala, eu vou te pagar para você ficar em casa, porque você aqui me atrapalha. Então, no dia que vier a fiscalização, eu te chamo. Logicamente, isso dá muito trabalho para o contratar um deficiente físico, porque eu vou ter que mexer no layout da minha empresa, porque eu vou ter que reformar banheiros, eu vou ter que reformar catracas, eu vou ter que reformar elevador, eu vou ter que fazer várias reformas no ambiente. Então, portanto, o ambiente não é preparado para isso. Eu tenho que pensar nesse layout. Então, tem uma coisa assim muito curiosa, né? Porque, como eu disse, você vai tendo alguns absurdos, né? Você vai perceber que as empresas contratam PCDs para não trabalharem. Agora, às vezes ela inclui, mas ela não integra, não é? Porque a pessoa com deficiência física, ela ficou afastada do ambiente escolar, porque a família às vezes tinha vergonha de ter uma pessoa com deficiência física, portanto, ela não entrou na universidade, ela não fez pós-graduação, e aí, portanto, cabe a ela o quê? Ter uma posição operacional. Então, logicamente, a lei de cotas, é preciso você pensar que ela acaba sendo uma obrigação e não uma oportunidade de construção de um ambiente mais diverso e incluso, né? Logicamente, existe ainda a questão geracional, que é outra questão que o nosso tempo não nos permite falarmos sobre isso, porque nós temos
hoje na empresa 5 gerações praticamente trabalhando, né? Então você vai ter assim, vou dar alguns exemplos para nós irmos já para o encerramento da nossa conversa inicial, né? Comportamentos que desestimulam um ambiente inclusivo. Você assumir que o companheiro ou a companheira de uma pessoa será do sexo oposto. Isso é uma coisa que não faz sentido. Assumir que se alguém possui uma deficiência física, a mesma é visivelmente óbvia, e não é. Assumir que uma pessoa não se aborreça em ser chamada, por exemplo, por um apelido pejorativo, já que todo mundo chama ela assim. Funcionários casados, por exemplo, devem ter prioridade sobre solteiros, né? Na hora das férias, da admissão, por aí vai. Assumir que uma mulher atendendo ao telefone, ela seja assistente de um homem, por exemplo. Isso não faz sentido. Outra coisa, você fala assim, isso é trabalho para mulher, isso é trabalho para homem. Mulher tem mais jeitinho para serem secretárias, arquivistas, recepcionistas. Mulheres são mais sensíveis que homens. Isso são frases e comportamentos não inclusivos. Então, o que eu quero dizer para encerrar essa nossa conversa? Nós estamos falando de quem aqui? Nós estamos falando de todos nós estamos falando de todo mundo. Diversos somos todos, e não apenas alguns de nós. É com essa perspectiva que nós temos que olhar para as pessoas que se encontram em vulnerabilidade, em desvantagem, em desigualdade, em exclusão como um todo. Então, diversidade é imperativo, é fundamental para o sucesso de todo mundo, de todas as pessoas e das empresas, né? Porque são essas capacidades diferentes que podem estimular as pessoas a crescer, a valorizar-se, assim como pessoas. É isso que eu queria dizer para vocês. Se vocês quiserem, evidentemente, saber mais sobre esse assunto, é preciso que você assista uma aula ou você faça um programa, faça um curso. Eu estou à disposição de vocês. Nós podemos conversar o tempo que vocês quiserem. Eu sei que nós temos aqui, talvez, algumas perguntas, né, das pessoas que estão nos assistindo. Então, Alex, eu estou à disposição. Ok, professor. Primeiramente, parabéns pela exposição. Felizmente, eu tenho a oportunidade de vê-lo em outras apresentações. O senhor sempre é didático e sempre levanta temas importantes aí para a discussão. A gente tem várias perguntas aqui, né? Uma delas eu vou fazer conjuntamente aqui, do Felipe Alisson de Oliveira. Primeiramente, ele agradece, aí ele fala que é excelente webinar, e ele pergunta o seguinte: se existe uma faixa etária, hoje em dia, de pessoas mais preconceituosas. Ele está perguntando, né? E a nova geração já está nascendo sem preconceitos, por estarmos discutindo mais esse assunto hoje em dia, ou ainda existe muito preconceito estrutural? Essa é a pergunta dele. Junto com essa, que tem a ver, eu perguntaria com o Kleber Aguiar também, a pergunta do Kleber Aguiar, que é se podemos, então, assumir que o ser humano, de forma geral, é preconceituoso. Ele já coloca de uma maneira geral, né? Então, essas duas perguntas aí para o senhor. São duas ótimas perguntas, né? O preconceito, ele é algo cultural. Ele não é algo natural, né? Não é da natureza humana que nós somos preconceituosos. Mas, de uma certa forma, isso vem arraigado no nosso DNA. O nosso preconceito, ele é muito forte em nós. Todos nós somos preconceituosos. Eu posso falar assim para você, eu sou preconceituoso. Agora, eu sou preconceituoso com relação, eu posso falar assim, eu não gosto de um determinado tipo de música, mas eu não posso excluir, eu não posso excluir essa pessoa do meu ambiente porque ela gosta de um tipo de música, eu não gosto, se ela é competente naquilo que ela faz, por exemplo, né? Mas a questão do preconceito, quer dizer, o Brasil é extremamente preconceituoso, comparado, logicamente, se eu comparar com a Dinamarca, se eu comparar com a Finlândia, se eu comparo com a Suécia, que são pessoas, né, que já avançaram nessas questões, se eu comparo com o Canadá, que é um exemplo espetacular de diversidade, que dá um show absoluto, porque é formado por pessoas diversas, né? Então, eu diria que essa questão do preconceito, ela vai, o problema é que ela vai levar justamente ao estereótipo, vai levar à discriminação e vai levar à exclusão. Mas as pessoas, nós podemos assumir que somos preconceituosos. O ideal seria que nós não fôssemos, né? Que nós deixássemos os nossos preconceitos de lado.
mas nós temos que trabalhar isso fortemente, né? Quer dizer, a cada vez que você se pega sendo preconceituoso em relação a qualquer tipo de situação, seja de raça, de etnia, de gênero, seja o que for, para e pensa. E pensa e veja quanto que isso vai impactar a tua vida em relação àquela pessoa, não é? Quer dizer, mas nós podemos assumir que somos preconceituosos. Em relação à outra pergunta, eu não sei ainda, eu acho que é muito novo para que nós possamos já assumir. Eu não conheço pesquisas ainda, eu só conheço, eu percebo situações que gerações mais jovens elas já discutem mais isso do que gerações anteriores, né? Por exemplo, pessoas da minha geração, né? Onde era muito comum se falar na minha casa sobre algumas situações que eu não repetirei aqui, evidentemente, mas que era natural, aquilo era muito normal naquele grupo onde eu vivia, um grupo de italianos brancos, quando se referiam a determinadas raças, ou determinadas situações, né? Era natural aquilo, natural entre aspas, nada é natural, é cultural, mas hoje não se fala disso. Claro que ainda hoje você tem, por exemplo, alguns comediantes fazendo gracinhas na televisão, né? Fazendo algumas piadinhas e tudo mais, que só tem graça para ele e para a família dele, né? Mas não tem graça mais para outras pessoas, porque as pessoas já não acham mais isso engraçado. Agora, é claro que essas gerações mais jovens, elas já vêm se habituando a coisas assim. Por exemplo, elas veem dois homens andando de mão dada na rua e elas já não se espantam com aquilo. Elas veem duas mulheres andando de mão dada na rua, elas já não se espantam mais muito com aquilo. Elas veem pessoas tatuadas, elas veem homens de cabelos longos, ela vê mulher de cabelo careca, sem cabelo, ela vê pessoas com cabelos verdes, ela vê uma série de coisas. Eu poderia dizer que daqui a alguns anos, quem me fez essa pergunta, nós poderíamos ter uma clareza maior de perceber como que essas pessoas trabalharão nas empresas. Mas eu também posso assumir questões assim, né? Então, quando eu me apresento numa determinada loja jovem para comprar uma camiseta, por exemplo, né? E tem meus cabelos brancos, a garota toda tatuada que me atende, ela fala assim, é para o seu filho? Se eu falo assim, não, é para mim. Ela, é para o senhor? Então, quer dizer, ela não faz a pergunta, quer dizer, ela faz essa pergunta inocentemente. Mas, assim, o que me faz diferente de eu usar aquela camiseta que uma pessoa de 25 anos usaria? Nada, né? Mas aí eu fico perguntando, né, para quem me fez essa pergunta, será que ela também não tem o preconceito dela? Ela tem 20 anos. Talvez, ela não perguntaria para mim, ela poderia perguntar, para quem é essa camiseta? É para um presente? É para você? Eu poderia falar, não é para mim. Você imagina que eu vou usar essa camiseta cheia de marcas e tudo mais? Não, mas eu posso usar essa camiseta, né? Então, eu não sei te precisar ainda se essa geração que tem 20 anos, que está entrando nas empresas agora, elas não serão preconceituosas, por exemplo, em relação a outras gerações, né, que lá estão, que são pessoas obsoletas, que são pessoas que não compreendem tanto de tecnologia, etc, etc. Quer dizer, o preconceito ele continua. É claro que quando eu falei dessa questão da deficiência física, da questão do gênero, sobretudo, que nós temos vários gêneros, né, de A a Z, se você for olhando o espectro, ele é bastante amplo. É a mesma coisa em relação às cores, né? Do branco ao negro, você tem uma infinidade de outros matizes, não é? E que as pessoas não são classificadas por isso. Então, eu acho que é muito cedo para nós afirmarmos que pessoas mais jovens terão menos preconceito. Talvez terão menos, mas ainda algum preconceito existe. Eu acabei de dar esse exemplo da camiseta que eu fui comprar e era para eu vestir, não era para o meu filho vestir. E ela, quando eu falei, e ela até teve um certo estranhamento, né? Quer dizer, como que eu ia vestir aquela camiseta? E eu vesti, ponto. Mas, enfim, isso é uma outra questão. Tem uma outra pergunta, Alex? Tem várias outras, professor, mas a gente está com pouco tempo, mas vamos para mais duas aqui que dá para fazer no âmbito empresarial, né? As são relacionadas.
A primeira é da Roberta Basílio, ela pergunta o seguinte: em relação aos estereótipos e preconceitos, o recrutamento às cegas, se o recrutamento às cegas, ele pode minimizar essa questão do preconceito no processo seletivo, de maneira que o recrutador não tenha acesso a alguns dados dos candidatos. Contudo, o recrutamento às cegas, ele resolve totalmente o viés dos recrutadores. Na sua opinião, quais seriam as limitações do recrutamento às cegas? Além disso, perdão, problema do som aqui. Junto com essa pergunta, a Larissa Padovan Boteon pergunta o seguinte, que ela vê que nas grandes empresas e multinacionais são muito mais comuns as discussões sobre inclusão e diversidade, mas nas pequenas empresas esse assunto é quase nulo, né? E como a gente pode iniciar esse diálogo em empresas de pequeno porte, especialmente naquela estrutura familiar, aí associando essa questão também à questão de recrutamento nessas duas empresas, né? Nesses dois tipos de empresas. Ok, então vamos por partes. Eu gosto muito do conceito do recrutamento às cegas, não é? Gosto bastante, porque ele minimiza esse preconceito inicial. Eu digo a você, por exemplo, que há 30 anos, na empresa onde eu trabalhei, que trabalhei em recursos humanos, eu comecei a dar um início a esse recrutamento às cegas, assim, da forma porque eu queria contratar pessoas de várias universidades. Então, o que eu combinava com o candidato era, ou com a candidata, você não diga qual universidade você se formou, você não diga isso, combinava algumas coisas com ela e combinava com o gestor. Olha, você não vai perguntar a ela qual universidade que ela se formou, parará, parará. Era o início do recrutamento às cegas, né? E você sabe que nós fomos muito surpreendidos. E foi maravilhoso esse processo, porque com isso nós conseguimos trazer pessoas que eram oriundas das universidades consagradas, das universidades menos consagradas, se a gente pode colocar nessa balança, não é? Porque não tem, porque o aluno, a aluna, ele é consagrado em qualquer lugar. Não é a universidade que faz o aluno, não é? Não é porque eu estudei na universidade Y que eu sou melhor do que o aluno que estudou na outra. É claro que tem a grife, né? É como quando eu compro uma determinada roupa e comprei aquela roupa naquele determinado lugar, mas isso não, se eu uso aquela roupa ou outra, isso não me difere como um indivíduo, a depender de quem está me olhando naquele determinado lugar. Então, por exemplo, se eu for a um banco pedir empréstimo, é bem provável que eu vou colocar o melhor terno que eu tenho, o melhor par de sapato, o melhor relógio, porque provavelmente, se eu for de bermuda e de camiseta e de sandália havaiana, né, com todo respeito à havaiana, que eu adoro, né, o gerente do banco talvez vai me olhar e falar assim, não vou dar empréstimo para esse senhor, porque esse senhor está com uma roupa meio inadequada. Né? Agora, eu gosto do... Vou continuar a sua pergunta. Eu gosto desse recrutamento às cegas porque ele elimina a primeira parte, que é o primeiro corte que nós fazemos, né? Quando nós temos aquele monte de currículos. Agora, ele pode continuar quando, se o recrutador, a recrutadora, tiver muitas questões enviesadas de preconceito. Porque ela pode olhar para aquele currículo e falar assim, nossa, eu não imaginei que você tivesse esse cabelo. Eu não imaginei que você fosse negra, que você fosse gay, que você fosse... Eu não imaginei isso quando eu vi o seu primeiro currículo. Então, se ela vê, essa pessoa trouxer algum preconceito, não adiantou muito esse primeiro corte. Então, o recrutamento às cegas, ele funciona assim, desde que as perguntas eu enderece com foco em competências, que é isso que eu quero, porque para determinadas posições, será que eu preciso que essa pessoa tenha MBA? Será que eu preciso que essa pessoa fale inglês fluentemente? Será que eu preciso que essa pessoa fale alemão, seja lá o que for? Talvez não. E eu vou em termos de experiências e de comportamentos. Agora, sempre é bom eu ter várias pessoas entrevistando esse candidato, que podem ser na mesma sessão, não digo dentro de um processo com uma roda viva, 20 candidatos, 20 pessoas entrevistando um único candidato, mas que essas entrevistas sejam feitas um a um ou duas pessoas entrevistando o mesmo candidato para ter olhares diferentes, mas gosto bastante. Numa pequena empresa,
Claro que numa grande empresa, se você olha uma Natura, por exemplo, aqui no Brasil, que é um exemplo bastante clássico, não é? De diversidade em todos os sentidos, há muito tempo, vem trabalhando com isso há muito tempo, e outros exemplos também, não é? Eu não posso aqui ficar fazendo propaganda das empresas, não é? Por conta do merchandising, mas o que eu quero dizer, mas são empresas que eu tenho grande admiração. Há várias empresas a serem admiradas. Mas numa empresa pequena, e eu admiro também as pequenas empresas, nós temos que começar agora. É agora que começa. Então, você, por exemplo, se é empresário e é preconceituoso, começa a repensar isso, começa a refletir. Se você é herdeira, se você é herdeiro, começa a conversar com seu pai, começa a mostrar para ele que diversidade é lucrativa, não é? Veja qual é o olhar dele, não é? Se ele é uma pessoa muito voltada a negócios, a market share, a atender uma gama bastante ampla de clientes, por exemplo, mostre para ele que pessoas de todas as classes, de todas as categorias, podem ser influenciadoras, né? E podem influenciar outras pessoas a adquirirem os seus serviços, adquirirem os seus produtos, porque as pessoas todas adquirem. É claro que nem toda pessoa tem dinheiro para comprar uma bolsa Prada, não é? Mas aí é um público muito específico, não é? Agora, muitas pessoas têm condições de comprar determinados produtos ou determinados serviços que estão à disposição de muitas pessoas. Então, independente do produto ou do serviço que você negocie ou tenha na sua empresa, e se você é jovem ou não, comece a refletir sobre isso que eu falei e comece agora. Então, dentro do teu processo seletivo, comece a pensar assim: se eu tenho uma vaga, minimamente coloque um homem e uma mulher competentes para concorrerem a essa posição. Seja lá a vaga que for. Não dá para você partir do pressuposto que uma mulher não é competente para fazer aquele determinado trabalho, porque o homem é mais forte do que a mulher. Mulher é fortaleza acima de fortaleza, já comprovou isso 1000 vezes para todo mundo. Claro, se eu estiver falando de fortaleza física, agora eu vou estar contratando essa pessoa para quê? Né? Dependendo do trabalho, ela vai trabalhar, na verdade, manuseando botões, né? Olhe para as pessoas com deficiências físicas, olhem para as pessoas das várias cores, das várias raças, olhem por competências, faça contatos com universidades, com escolas dos vários lugares, quer dizer, inclua no teu processo de recrutamento e seleção as várias categorias, sempre pensando em competências, não pensando em cor, não pensando em raça, não pensando em gênero, não pensando na questão física ou não, mas pense no trabalho que essa pessoa vai fazer. Porque você não está fazendo favor para ninguém. Uma pessoa que está excluída desse ambiente de trabalho, quer seja porque ela é uma deficiente física, que ela tem alguma deficiência e que ela não é portadora, ela tem alguma deficiência, porque deficiência somos todos nós, cada um de alguma forma, não é? Quer dizer, mas não exclua essa pessoa por isso, exclua pela incompetência que ela tem. Então, inclua, integre esta pessoa dentro desse ambiente, prepare as pessoas que estão trabalhando também com você, porque as pessoas não estão acostumadas com isso, mas é para começar agora. Agora que terminar essa nossa conversa, você tem que começar a pensar sobre isso. Como que você vai fazer isso? Se você precisar depois de alguma ajuda, vocês sabem onde me encontrar. Vocês têm meu e-mail, eu tenho meus contatos pela FIA, vocês sabem onde me encontrar. Eu acho que o nosso tempo esgotou, Alex. Esgotou, infelizmente, professor. Ok. Muito obrigado pela palestra, por dividir seu conhecimento com a gente. Foi muito enriquecedor. Agradecemos muito a sua participação aqui nessa série de webinars. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado, Alex. Muito obrigado a vocês todos e todas que acessaram esse nosso encontro. A mim é sempre muito prazeroso falar sobre esse assunto. É um assunto que me toca profundamente e é um assunto que eu tenho trabalhado, pesquisado e lido muito a respeito, e nós todos e todas podemos fazer toda a diferença para que possamos dar oportunidade a todas as pessoas. Tenham todos e todas uma linda noite e até uma próxima vez. Bye, bye. Legal. Obrigado.
Então, agradecemos também a participação de todos, né, da plateia toda, figuras ilustres aí, professor Almir, professor Adelino, professor Luporini também está participando da plateia. Agradecemos mais uma vez as instituições que nos apoiaram, né, a ABAD, Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores de Produtos Industrializados, a ABLUS, Associação Brasileira dos Lojistas Satélites, a CSP, Associação Comercial de São Paulo Distrital Sudeste, e o Rotary de São Paulo Saúde. Mais uma vez, obrigado ao professor Sérgio Neri pelos conhecimentos compartilhados nesse webinar. Também muito obrigado à equipe de apoio da FIA Procede, que possibilitou a realização deste evento. Na próxima quarta-feira, trataremos de outro tema, habilidade política, como ela pode ajudar na sua carreira, com o professor Luiz Estevanato. Lembramos a todos que, assim como os webinários anteriores, este webinar ele pode ser revisto no canal de YouTube da FIA, que é a Fundação Instituto de Administração. Fiquem bem e boa noite.